Por que ter filhos dá tanto trabalho? Essa é uma pergunta que eu constantemente escuto aqui no consultório e que eu quero muito convidar vocês aqui a refletirem, porque termos a consciência do quão trabalhoso é a gente ter um filho, o que significa, o quanto de energia emocional nós temos que destinar para que o nosso filho possa ser uma pessoa feliz, realizada e saudável, principalmente emocionalmente. É uma consciência que nos ajuda a lidar com os desafios cotidianos que a maternidade ou a paternidade muitas vezes nos exige. Porque desejo de ter um filho é absolutamente diferente do desejo de ser mãe e de ser pai. Eu quero muito convidar vocês hoje aqui a pensar, para quem já é pai, para quem já é mãe ou para quem deseja ter um dia, enfim, ocupar esse papel. Ou então para quem já tem os seus filhos crescidos e muitas vezes ainda se depara com a frustração de que eles não são necessariamente aquilo que você esperaria que eles fossem, apesar de tudo aquilo que você fez. Principalmente quando não há uma relação, um vínculo saudável emocionalmente que permita que você tenha com seu filho um convívio como você esperaria. Nunca está perdido. Essa é uma provocação, esse é um trabalho que eu faço muito aqui no consultório como analista de famílias vincular, que trabalho muito acerca das possibilidades que nós temos junto a quem mais ama, porque sem dúvida o que mais importa na nossa vida, além de estarmos bem com a gente mesmo, é a gente também poder estar de bem com quem a gente ama, e a família certamente está no primeiro plano com relação a isso. Pois bem, para quem é pai, para quem é mãe, quando a gente tem um filho, a gente precisa se dar em conta da nossa responsabilidade que nós temos. Primeiro eu vou falar então com quem deseja ter um filho. Desejo de filho é diferente de desejo de maternidade e de paternidade. Exatamente. Ter um filho exige de nós todos um espaço interno que nos possibilite abdicar daquilo que nos torna felizes, daquilo que para nós muitas vezes é uma prioridade, em prol de uma entrega muito genuína, junto a um ser que não necessariamente vai entender aquilo que a gente gostaria de lhes passar, ou que vai inclusive nos dar o retorno que a gente esperaria, pois no trabalho, na nossa vida pessoal, as variáveis elas são muito mais calculadas e passíveis de resolução e de sucesso do que quando se tem um filho. Por quê? Porque toda criança, por exemplo, ela vai pegar isso daqui e vai dizer que isso é um avião. Por exemplo, a lógica imaginária da criança, ela é totalmente regida pela imaginação, o que faz com que nem sempre aquilo que você deseja passar para o seu filho seja realmente aquilo que ele irá entender, desejar, enfim, ou interpretar. Então, nesse primeiro episódio que nós vamos falar sobre o desejo de maternidade, sobre o desejo de ser pai e mãe, e que eu gostaria muito que todos vocês que estão pensando em ter filhos possam sobre isso refletir, porque eu recebo aqui não somente mães em depressão pós-parto, por exemplo, mas também casais vivendo grandes crises conjugais em razão da chegada de um filho. Aquilo que era para ser o grande presente da vida, uma grande bênção, acaba para muitos casais se transformando num motivo não só de crise, mas inclusive de ruptura. O que eu lamento sempre imensamente. Por quê? Porque ter uma família, para mim, é uma grande bênção. E a gente poder, então, ter essa responsabilidade consciente de saber que ela é uma escolha, ter um filho. É uma escolha de todos nós, porque toda escolha remete à nossa capacidade de assumirmos tanto o ônus quanto o bônus, tanto a parte boa quanto a parte ruim que vai haver em qualquer aspecto das nossas vidas. Então, se você deseja ter um filho, que você possa refletir acerca da sua capacidade de abdicar daquilo que você tanto deseja, em prol de poder muitas vezes ficar sem o que você gosta, única e exclusivamente porque você tem um filho chorando dentro de casa, porque você tem uma criança que você não consegue acalmar, porque você está vivendo uma realidade que você não sabe se amanhã vai ser diferente, porque você não sabe falar a língua daquele serzinho que muitas vezes você, por mais que ame e queira cuidar, por mais que você faça, você não consegue resolver, seja o choro, seja a cólica, e você acaba inclusive precisando se dar em conta que você precisa de ajuda.
Esse é um aspecto muito comum, que muitas vezes aqui eu converso com os meus casais que chegam por não conseguirem dividir um com o outro, aceitando a ajuda de um terceiro para poder resolver aquilo que tanto lhes aflige. Então, o desejo de filho é diferente do desejo de maternidade. A gente sonha em ter um filho achando que vai ser o grande troféu da nossa vida. Pois bem, filhos são mais um desafio. Filhos são a coisa mais importante que pode haver na vida de quem experiencia isso. E eu sempre digo que é a maior oportunidade que nós temos de evoluirmos como seres humanos, porque quando a gente tem um filho, a gente aprende a ver a vida com outros olhos, nós saímos da nossa zona de onipotência, deixamos de achar que somos o centro do universo e descobrimos que pode haver um coração pulsando fora do nosso corpo. A capacidade de amar ao próximo, de abdicar em prol do desejo alheio, de fazer o bem, é sem dúvida na maternidade e na paternidade que a gente desenvolve esse senso de amor ao próximo da forma mais genuína e gratificante que pode haver. Mas então que você possa, como casal, refletir muito acerca da sua capacidade, do seu desejo verdadeiro de abdicar do futebol com os amigos, do grupo de vôlei das amigas ou de beach tênis, enfim, de todas aquelas atividades que uma criança demanda e exige por um determinado tempo, que os pais abram mão sim, para poderem mergulhar de verdade nesse novo universo que existe e que vem vindo. Eu vou gravar para vocês 3 episódios aqui. O primeiro, sobre esse que nós aqui hoje falamos, sobre o desejo de ter um filho, de ser pai e de ser mãe, que são coisas totalmente diferentes, porque muitas vezes o desejo de ser pai e de ser mãe tem a ver com o ideal de completude, um ideal narcísico que nós temos de ter uma vida perfeita, de ter uma vida completa. Então, que esse desejo de maternidade, que esse desejo de paternidade, ele possa existir dentro de você concomitante ao desejo de ter um filho. Porque um filho não necessariamente vai fazer a sua vida ser perfeita, pelo contrário, ele vai fazer com que você se dê conta de que nem tudo na vida é como você quer e como você deseja, que inclusive os seus esforços não necessariamente vão justificar aquilo que você acredita que vai acontecer. Claro, nos próximos episódios vocês aqui vão ver que o dia a dia com uma criança maior, que desenvolve a sua autonomia, o seu pensamento, é também o maior e melhor dos laboratórios que pode haver na nossa vida. Assim como o passar do tempo e a nossa velhice, ou passar, enfim, a chegada da adultez dos nossos filhos também nos possibilitam vivências incríveis na magnitude de tornar a nossa vida muito melhor, muito mais afetuosa, com muito mais amor, com muito mais propósito e com muito mais paz interior. Então, até o próximo episódio, onde mais algumas observações eu pretendo trazer para vocês sobre o desejo de ser pai, de ser mãe e de ter um filho. Bem-vindos, até a próxima!